uma alegria muito grande voltar aqui ao Ceará, voltar aqui nas atividades presenciais de formação, né, do Sindiúti, e que é um dos sindicatos muito atuantes e que tem bons exemplos das lutas para todos os trabalhadores da educação de todo o país, né? E que é sempre bom a gente estar aqui para se alimentar um pouco das lutas de vocês, para a gente levar pelo país afora, tá? Então, é muita alegria que eu estou aqui. A outra bom, foi um desafio, né? Me pediram para fazer uma análise de conjuntura, né? Mais para o foco educacional. E óbvio que não dá para fazer uma análise de conjuntura com foco educacional sem fazer uma análise mais política, né? Do que significou, entendeu? A eleição do presidente Lula para nós, servidores públicos, e para toda a classe trabalhadora, né? A gente precisa fazer um pouco essa análise para depois entrar no campo da educação. E aí eu começo um pouco por isso, né? Pego um pouco a análise política e depois a gente entra no campo educacional. E aí, eu não sei quanto tempo que eu tenho, Gardeno, mas me controla, né? Porque eu também sou de falar muito, né? Quem já me conhece sabe que eu sou de falar muito. Bom, primeiro, pode ser meia hora, me controla, tá? Me controla para eu poder falar, colocar tudo que eu preparei aqui, as minhas bobagens organizadas na cabeça em meia hora, né? E aí todos vocês têm leitura, né? Da conjuntura que a gente vive. Possivelmente no debate vocês vão colocar vários outros elementos que são importantes para a análise. Primeiro, se vocês lembram, no ano passado, a gente dizia que a eleição presidencial do ano passado era a eleição das nossas vidas. Várias lideranças, né, do campo de esquerda em nível nacional dizia isso, né? Olha, esta eleição é uma eleição das nossas vidas. E a gente caiu, né, assimilou que de fato era a eleição das nossas vidas, muito mais difícil que das outras eleições do campo democrático que a gente passou, muito mais importante que a de 2002, muito mais importante que a de 2006, mais importante que 2010, mais importante que 2014. Tá? Esta era a das nossas vidas. Por que a gente dizia isso, né? Porque é óbvio que depois do golpe, na ex-presidenta Dilma, né, tudo que a gente tinha construído de políticas voltadas especialmente para a classe trabalhadora, foram destruídas. Foram destruídas. Os 13 anos de boas políticas que o campo democrático popular construiu para a classe trabalhadora, praticamente, quando o Temer assume, ele começa, aos poucos, destruir todas as propostas. Por isso que ela era das nossas vidas, né? E se não interrompesse aquele maldito governo que terminou dia 30, né? Que fugiu do Brasil no dia 30, espero que não volte nunca mais, entendeu? Se não fosse interrompido, as coisas seriam muito piores nos dias de hoje, né? Por isso que as nossas lutas, elas saem de um patamar para um outro patamar muito melhor, né? Porque da luta a gente não vai sossegar, né? Mesmo tendo um governo democrático popular, como o do ex-presidente Lula, mas nós sabemos que é um governo que foi construído com uma frente ampla, né? Não é uma frente de esquerda que foi construída, né? Foi uma frente ampla. Tanto é que buscaram de vice o ex-governador de São Paulo, que era do PSDB, né? Ele veio para o PSB, mas a história dele é do PSDB. Então, portanto, um partido de centro, né? Por isso que a gente diz
que ela é uma frente ampla, não é de esquerda. E por ser uma frente ampla, esse governo nos dá a tarefa nossa, enquanto trabalhadores da educação, enquanto classe trabalhadora, de lutar mais ainda para disputar políticas desse governo. Porque a diferença desse governo com o outro é que aqui nós temos espaço de luta, de disputa de política, e que podemos ganhar. No outro, a gente não tinha nem espaço para lutar. Nesse aqui, a gente tem espaço de luta, né? Portanto, não dá para dizer, bom, né, agora elegemos o Lula, vamos cruzar o braço e vamos aguardar que tudo de bom vem. Não, não é assim. Tá? Não é assim. Aí, quando eu vou entrar na questão da educacional, vocês vão entender por que não é assim. Mas aí, assim, ó, o que foi interrompido com a eleição do Lula, que é importante para a classe trabalhadora? O que a gente tentou que não avançasse mais para cima de nós? Questão da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi um desastre, entendeu? Para as condições de trabalho, para a organização sindical, para a negociação coletiva e para a justiça do trabalho. Ele pegou 4 eixos centrais das relações de trabalho dos trabalhadores. Foi a reforma trabalhista que atacou profundamente, né? Tem muito sindicato de trabalhadores da iniciativa privada que fecharam as portas. Muitos fecharam as portas, né? As condições da carteira verde e amarela, né? A precarização do trabalho, entendeu? Os empregos ficaram foram muito mais precarizados, entendeu? Muito menos qualidade. Então, foi algo desastroso para os trabalhadores, que esperamos que a gente comece a reconstruir a partir daquilo que a gente tinha antes, né? Porque num governo de disputa, a gente imagina que a gente vai avançar, e nós queremos, né, que a gente avança acima daquilo que a gente tinha em 2016. Não que a gente comece a partir do zero, como foi destruído agora, né? Por isso que tem uma grande disputa nossa, do movimento sindical social, com o presidente Lula, se revoga ou se não revoga algumas reformas que foram feitas. É uma disputa. Nós queremos que revogue para poder começar do patamar que a gente tinha em 2016. A partir disso, vamos começar a avançar. E tem gente que não quer revogar, que acha que podemos melhorar a partir da destruição que teve. Então, ou seja, é começar do zero, né? Se a gente começa do zero, podemos chegar no final desses 4 anos do governo Lula, que a gente chega no patamar que a gente tinha em 2016. E nós não queremos só isso, nós queremos muito mais, né? A classe trabalhadora quer e merece muito mais daquilo que a gente tinha em 2016, porque a gente tinha vários sonhos, várias questões engatilhadas, né? Propostas, mesmo da educação, que estava em plena projeção. Mas, além disso, se o Bolsonaro tivesse ganho, o que a gente estaria discutindo hoje? Ou lutando hoje? Manter o seguro-desemprego para os trabalhadores, né? Porque estava em estudo acabar com o seguro-desemprego, a multa de 40% do FGTS, no caso de dispensa dos trabalhadores, já tinha um estudo, já estava prontinho que ia acabar. A extinção da convenção coletiva, que ia nos atingir também, ia começar pela iniciativa privada, depois não ia mais reconhecer que o sindicato sentasse com o prefeito aqui de Fortaleza e fizesse a negociação em nome da categoria. Então, isso não ia mais insistir, ia começar a fazer negociações de escola por escola, né? Ou negociação individual, e a formação de sindicato por empresas. Tá? Se tem sindicato por empresas, podia permitir também um sindicato por escola, né? Considerar que cada escola pode formar o seu sindicato,
né? É fragmentar e destruir de vez toda a nossa luta coletiva, toda a nossa força de mobilização e de pressão, porque aí vai de escola em escola, faz negociação completamente diferenciada. Bom, isso aí foi, na verdade, interrompido. Em que o presidente Lula deve, e ele já está se pautando, que eu acho que é importante, né? Nós já estamos aqui 60 dias, né, no governo Lula, e todos nós, a gente tem acompanhado já várias ações, né, que já desenvolveu, né? Tem muito gente dizendo o seguinte: olha, o Lula já fez mais em 2 meses do que o Bolsonaro em 4 anos, né? Porque, de fato, já fez muita coisa, né? Mas tem muita coisa para ser feita ainda, tá? Só estamos nos primeiros 60 dias de um governo que eu espero que a gente avance muito. Mas, superar as desigualdades, né? Eu acho que já tem propostas para isso. Tem que gerar empregos formais, crescimento dos salários. Aí a gente já vê que o salário mínimo, né, já teve um aumento do salário mínimo acima da inflação, né, e vai aumentar mais ainda, né, algo que estava, na verdade, congelada. A questão de garantir a proteção social, trabalhista e previdenciária, assegurar a sustentabilidade ambiental, né, que nunca tivemos tanto debate sobre o meio ambiente, né, sustentabilidade do nosso país, né, com a ministra Marina. Fomentar a inovação, né, tem várias já propostas aí desenvolvidas por todo o país para fomentar a inovação. Além disso, tem vários grupos de trabalho formados, tá, que estão em pleno vapor. Em pleno vapor. Agora, em maio, deve ser anunciado mais o aumento do salário mínimo. Tem a revisão das terceirizações provocadas por Temer e Bolsonaro, estão sendo revistas todas elas. Estão regulamentando os trabalhadores de aplicativos, né, que os caras não têm absolutamente nada, né, então está na roda, né, a regulamentação desses trabalhadores, que são muitos, entendeu? A igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, eu estou um pouco na expectativa do que a nossa Ministério das Mulheres vai anunciar. Já teve hoje de manhã uma reunião com todas as ministras e as presidentas, a presidenta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, né? Então, estou lançando um programa já dirigido para as mulheres, que eu não conheço, então estou na expectativa de conhecer. A redução da jornada do trabalho, sem redução de salário, que é uma antiga reivindicação nossa. E a questão do reajuste da tabela do imposto de renda, né, que para nós é um absurdo. Um absurdo. Nossa tabela do imposto de renda está congelada há 7 anos. 7 anos. Com salário miserável como nós temos, e ainda pagamos um absurdo de imposto de renda. Então, no primeiro momento, já vai ter uma correção que já foi anunciado para 2.600, quer dizer que é complicado fazer isso para esse ano, tá? Porque imposto de renda é anual, portanto, para ter qualquer aumento de alíquota de isenção, deveria ter sido aprovado no ano passado. O que o Lula vai fazer agora, para começar em maio, é uma excepcionalidade, para poder atingir milhões de pessoas, para fazer com que milhões de pessoas não precisem pagar imposto de renda e tenham um pouco mais de salário, entendeu? Na sua conta, para poder viver um pouquinho melhor. Então, é uma excepcionalidade. Vai atingir todas as faixas este ano? Não, não vai. Só vai atingir a primeira faixa. Então, quem estava a partir da segunda, dos 8%, do 15%, do 27% de percentual de imposto de renda, não vai ter. Porque, para isso, tem que fazer uma lei para ser aprovada pelo Congresso Nacional para a sua vigência somente do ano que vem. Mas vai ter alguma coisa já para este ano. Para os servidores públicos, o que significa a eleição do Lula para os servidores públicos? A reconstrução do Estado brasileiro. A reconstrução do Estado brasileiro. Eu acho que isso, para mim,
vai enterrar aquela maldita PEC 32, que nós ficamos 2 anos lutando para que não fosse aprovada, e conseguimos, né? A atividade que a gente fazia toda terça-feira, lá no aeroporto de Brasília, recepcionava os parlamentares, pressionava, aquilo deu certo, não votou, e agora não vai sair da gaveta, porque o governo Lula não tem interesse em destruir o serviço público, muito pelo contrário, entendeu? Ele quer reconstruir o aparelho do Estado para que ele possa atender a população brasileira, entendeu? Essa é a lógica. Aí vai ter concurso para vários órgãos, né? Ele não vai cobrar os 14% de previdência para os servidores federais aposentados do salário mínimo até o mínimo do INSS, que vários estados e municípios já estão cobrando dos aposentados. O governo federal não conseguiu aprovar, e o governo Lula vai dizer que não vai cobrar, e isso é importante para nós, entendeu? É importante para nós, porque no estado onde já aprovou, que é o caso do meu estado, entendeu? Os aposentados, aqui também, já está aprovado a partir de 1.300, de um salário mínimo até R$7.000, entendeu? Os aposentados pagam. Se o governo federal está dizendo que não vai cobrar, alimenta ou nos dá esperança para a gente voltar atrás aqui nos estados, para a gente reverter isso, né? Porque, de fato, esse é um dos roubos. Aqui o mínimo é 2.200, tá? No meu estado é de um salário mínimo 1.200, tá? A partir de R$1.200 paga 14% de previdência. Bom, em relação ao Congresso Nacional, você sabe que a base de sustentação do Lula, ela elegeu, dos 513 deputados, ela elegeu 140. Então, aí você começa a perguntar, né? Como que o Lula vai aprovar as leis do seu programa de governo com 140 deputados no Congresso Nacional? Olha o grande desafio que tem do poder de negociação e de diálogo, né? Só que tem 206 deputados que se declaram independentes. É do centro, né? E de direita, entendeu? Que eles podem se aliar em determinados momentos de acordo com a proposta de negociação. Então, 140 com 206, né, já dá 300 e poucos parlamentares que podem aprovar as reformas. Quem diria que iam reeleger o Lira, presidente da Câmara, né, e o Pacheco, presidente do Senado? Né? Quem diria que a base dos 140 ia abrir mão de lançar candidato a presidente da Câmara para poder eleger o Lira, que fez parte de uma série de negociações, de tramitação, inclusive, que aprovou a PEC, né, do ano passado, a PEC da transição, que conseguiu garantir dinheiro para algumas políticas a partir deste ano. Então, o poder de negociação é que vai dizer, né, se todas as propostas que o governo quer aprovar na Câmara, vai aprovar ou não. Diferente do Senado. O Senado elegeu 15 dos 81, tem 36 independentes também. Então, da maioria, se negociar com esses independentes, mais que tem da base, dá para ele plenas condições de aprovar os projetos que ele quer fazer no Congresso, inclusive PECs, né? Proposta na emenda constitucional, que exige 2/3 dos votos dos parlamentares. Tá? É óbvio, né? Vocês são tão inteligentes quanto eu, sabem que o Congresso Nacional é um balcão de negócios. Né? É um balcão de negócios. Mas o pessoal que apoiou o maldito Bolsonaro, né? Muitos que apoiaram o Bolsonaro abandonaram. Né? Praticamente a oposição está completamente isolada dentro do Congresso Nacional. Muita gente que era defensora ferrenha, ou defensor ferrenho do Bolsonaro, entendeu? Já está repensando, né? Já está lá dizendo, dialogando,
E quer se colocar no governo Lula, porque os caras não são bestas, né? Não são bestas de pensar que ficando na oposição, fazendo oposição ao governo Lula, ele não vai perder seu eleitorado, porque vai. Né? Os parlamentares que ficaram numa oposição burra dentro do Congresso vão perder eleitorado, porque o presidente Lula vai fazer muita coisa para a população brasileira, especialmente para o pessoal mais pobre. Entendeu? Ele vai fazer, ele vai fazer. Nós estamos lá para disputar e para empurrar que ele faça mais, muito mais do que ele pensa, que é nosso papel. Mas ele vai fazer muita coisa. Então, se os caras fizeram oposição burra, é óbvio que quando o Lula vai para os estados inaugurar obras ou apresentar algum programa, é óbvio que o cara não vai ser nem convidado no palanque, né? Então, não interessa para ele, entendeu? Ficar fora do palanque de um presidente que tem a popularidade do tamanho como o Lula tem. Porque o 8 de janeiro, vocês não sabem o quanto que os atos do dia 8 de janeiro ajudou o governo Lula. Vocês não imaginam o quanto que ajudou. E os caras foram burros. Muito burros. Por quê? Porque se eles tivessem atacado só o Palácio do Planalto e deixasse o Supremo e o Congresso ileso, intacto, entendeu? O Supremo e tanto o Congresso não iam se aliar ao Lula. Ia dizer, olha, é contra você, não tem nada a ver conosco. Mas como eles atacaram os três, uniu, né? Unificou. Portanto, e ninguém vai tirar, jamais, da testa do Bolsonaro, que aquele ato foram de bolsonaristas terroristas. Ninguém vai tirar isso dele. Cravou que são os terroristas do Bolsonaro e ninguém mais tira. Não é pessoas que foram lá fazer algo, né? Aliás, eu vi ontem, viu, Carla, que dos 180 que libertaram ontem, tem 26 de Santa Catarina, 20 homens e 6 mulheres, que vão voltar para o nosso estado com uma lembrancinha na tornozeleira de Brasília. Né? Porque todos vão de tornozeleira eletrônica embora. Né? Então foram passear em Brasília e voltaram com uma pequena lembrança, que é uma tornozeleira. Né? Que bom! Espero que não saia nunca mais e que da tornozeleira volte para a cadeia, né? Porque o que fizeram lá é rasgado, né? Então, agora faltou espaço, né? Na papuda e na colmeia. Tá? Então, esse é um pouco, análise um pouco política que a gente tem do governo. Agora, entrando um pouco na 15 minutos, né? 10. Um pouco na reconstrução da educação. É um pouco mais fácil, né? Da gente poder analisar, porque eu acho que vocês que são aqui lideranças, né, das escolas, têm participado de muitas atividades de formação, né? Já conhecem bem um pouco as políticas educacionais que a CNTE sempre defendeu, né? Vocês têm participado ativamente das nossas lutas. Então, um dos primeiros elementos que a gente precisa reconstruir no governo Lula, na área de educação, é o Fórum Nacional de Educação, que foi golpeado no governo do Bolsonaro, assim que ele assumiu, né? Ele destituiu várias entidades que estavam lá e nomeou as aliadas deles, né? Dentro do Fórum Nacional de Educação. Nós nos afastamos, a CNTE foi a única entidade que ele manteve lá, e nós dissemos que a gente não ia ficar lá sozinhos, no meio de um monte de entidades bolsonaristas, né? Nos aliamos a todas as demais entidades e formamos o Fórum Nacional Popular de Educação. Agora, nós lutamos para reconstituir o Fórum Nacional de Educação,
que é um fórum que organiza as conferências nacionais de educação, que é uma grande luta nossa, da nossa pauta. Nós queremos construir as políticas educacionais em conferências, onde estamos nós trabalhadores, onde tem estudantes, onde tem pais e onde tem os governos. Nós não temos medo de debater a política educacional junto com os governos. Nunca tivemos medo. Agora, nós queremos construir, junto com esses segmentos, as conferências nacionais de educação, e especialmente, a Carla já falou agora de manhã, no ano que vem, finda o nosso Plano Nacional de Educação. Temos que fazer uma avaliação e temos que construir um novo Plano Nacional de Educação. Então, olha o desafio que a gente tem em curto espaço de tempo. As conferências de 2010 e de 2014 foi um processo de 2 anos e meio de construção. 2 anos e meio de construção. Desde o Fórum Nacional fazer regimento, pensar todo o formato, né, toda a dinâmica, entendeu? Desde municipais, desde regionais, desde estadual, desde a nacional, com prazo, com documento referência, com processo de emendas, enfim, é algo que demora a gente pensar numa conferência que teve a participação de 4 milhões de pessoas, a de 2010. Então, não é simples você pensar numa conferência, né, que tem a participação de tanta gente, né? E as pessoas querem chegar lá e querem fazer propostas para a educação, e essa proposta vai ter que seguir um processo, né, de debate, né, da municipal para a regional, para a estadual, para depois chegar na nacional e a gente construir. E nós só temos 1 ano e meio, né? O Fórum Nacional de Educação tem o compromisso do ministro Camilo de reconstituir, ele assumiu o compromisso com o Fórum Popular de Educação que reconstituir, era para ser em fevereiro, que ia ter uma portaria, né, resgatando as entidades antes de 2016, mas até agora ainda não tem. A partir do momento que reconstitui, né, o novo Fórum Nacional de Educação vai começar a organizar a questão da Conferência Nacional de Educação, que é muito importante para nós. As outras questões educacionais, né? Eu vou pontuar aqui. As escolas, o programa de escolas cívico-militares, que nós tanto lutamos para acabar. Vai acabar esse programa? Não, não vai acabar esse programa. Essa é a resposta do ministro, não vai acabar. As escolas que existem vão se manter. Não vai ter novas escolas de adesão ao programa cívico-militar. Vai manter o que tem. Até quando? Não sei. Mas para nós já é um caminho de dizer, temos que lutar para acabar. Né? Formou as turmas que entraram com currículo de escola cívico-militar, acaba. Né? Esse é um processo de luta que a gente precisa ter em mente. Tá? Muito em mente para a gente poder se colocar contra e pedir, ó, tem que, por isso que eu estava dizendo, né? Revoga ou não revoga, né? É uma polêmica. A outra polêmica é o novo ensino médio. Entendeu? É o novo ensino médio. Que o novo ensino médio é resultado do golpe em 2016. É resultado do golpe. Ele é muito pior. A implantação do novo ensino médio, ele é muito pior. Muito. Ele é 1000 vezes pior daquilo que está estabelecido na lei. O que está acontecendo pelo país afora. Porque seria muito simples da gente pensar, o que é o novo ensino médio? O que aconteceu? 2 questões básicas de mudança no novo ensino médio. Incluiu uma 5ª área de conhecimento, que é a técnica profissional, e aumentou de 2.400 para 3.000 horas o currículo. Alguém é contra isso? Não. Não, ninguém é contra. O problema é como que se deu, depois na regulamentação do MEC, essa área técnica profissional.
Porque não é um curso técnico profissional que a escola está oferecendo. O aluno pode procurar na comunidade dele vários cursinhos, a gente chama cursinho Valita, vários cursinhos de 80 horas. Podem fazer um curso de pedreiro, podem fazer um curso de manicure, entendeu? De padeiro, de camareira, de sei lá de quê, de eletricista, que é de 80 100 horas. Ele pega esse certificado, esse cursinho, leva para a escola soma nas 3.000 horas de currículo do estudante. A escola não oferece absolutamente nada técnica profissional. É o que tá colocado para ser terceirizado. Para ser terceirizado. E não é terceirizado um curso técnico profissional. São cursinhos Valitas. Ou então tem escola que não está nem oferecendo curso técnico profissional. Tem muita disciplina inventada para preencher o currículo, porque diminuíram das 2.400, que é de formação geral, que era história, geografia, matemática, biologia, física, química, sociologia, educação física, né? Daquelas disciplinas que tinha do ensino médio, diminuiu de 2.400 horas para 1.800. E 1.200 era para ser da área técnica profissional. Só que dessas 1.800 da área técnica profissional, eles inventaram disciplina. Inventaram, tipo assim, ó, cultura digital. Entendeu? Quem é, vocês que todos têm curso superior, se desse para vocês, ó, você quer lecionar a disciplina cultura digital? Você lecionaria? E ensinar o quê? Se no curso que nós formamos não tivemos essa disciplina, não tivemos nenhum conhecimento. E assim vai, várias disciplinas inventadas, com professor sem nenhuma formação para isso. Aí o professor que perdeu da formação geral, perdeu carga horária, assume essa disciplina e fica desesperado atrás de material para poder dar conta com seus alunos. Tá? A outra, vou tentar terminar, tá? Temos a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que essa também precisa ser revogada, né? E ela está aliada com a reforma do ensino médio, não dá para fazer um sem a outra, né? Nem a outra sem o um, entendeu? Então, esse debate está colocado. Da questão do Fundeb, apesar de que nós festejamos muito, naquela conjuntura, de forma virtual, a gente ter aprovado o novo Fundeb do jeito que foi aprovado. Nós festejamos muito, permanente, com mais recursos para a educação, entendeu? Um Fundeb muito melhor que o anterior. Só que depois que a gente conseguiu aprovar, várias outras leis começaram a destruir o que a gente aprovou. Tipo assim, ó, Fundeb é dinheiro público. Nós defendemos que dinheiro público é somente para a escola pública. Eles regulamentaram que do Fundeb vai dinheiro para a escola privada. Do Sistema S, especialmente. Que é para poder, aquela parte técnica profissional do novo ensino médio. Ao invés da escola oferecer, aí o aluno do ensino médio, ele vai custar 2 vezes o valor do custo aluno. Porque uma vez fica com o governo do Estado e o outro custo aluno vai para o Sistema S. O Sistema S, que já é sustentado só com dinheiro público. Ele já tem só dinheiro público, né? Então, ele vai ganhar muito mais. Então, a gente precisa rever essas formas de entrega de dinheiro público, né, para instituições que não são públicas. Em relação a nós, né, profissionais da educação, nessa reconstrução, o que a gente precisa avançar? É a regulamentação do piso do artigo 206, que é uma luta nossa árdua. O que é o piso do artigo 206? É o piso para todos os profissionais da educação escolar. Para professores, para os especialistas, para os funcionários de escola. Nossos funcionários de escola têm direito a ter um piso salarial como o nosso. Porque nós, como servidores públicos, a nossa
Nosso salário é de acordo com a formação que a gente tem. Não é de acordo com a atividade que a gente exerce na escola. Né? Se eu tenho magistério, é de magistério. Se eu tenho graduação, meu salário de graduação, pós, mestrado, doutorado, enfim. É a formação profissional que determina o meu salário. Não importa se eu sou monitora da educação infantil, entendeu? Se eu sou dos anos iniciais, do ensino médio ou de EJA, não importa. Entendeu? É a minha formação que determina. Então, a regulamentação do piso dos profissionais da educação escolar, aliada com as diretrizes nacionais de carreira, que é um outro grande norte nosso. Nós precisamos aprovar diretrizes nacionais de carreira. Por quê? Por quê? Porque eu acho que aqui em Fortaleza, vocês é uma das poucas redes que conseguiu impedir o achatamento salarial. Conseguiu impedir. Vocês conseguiram manter, né, Gardênia, o plano de cargos e salários. Vocês conseguiram manter a estrutura do plano de cargos e salários. Eu não conheço outra rede, e olha que eu viajo para esse país todo, tá? Eu não conheço outra rede que conseguiu manter o seu plano de cargos e salários. E quando eu digo manter o plano de cargos e salários, manter a diferença salarial. Quem tem formação de magistério com nível superior, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, entendeu? As progressões, né, por tempo de serviço, por curso de aperfeiçoamento. É isso que eu estou dizendo. A estrutura de uma tabela salarial está mantida. Eu estou completando hoje 41 anos de professora na rede estadual de Santa Catarina. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, o que é achatamento salarial. Eu sou graduada e progredi todas as referências. Sou em final de carreira lá como graduada. Eu ganho hoje, o meu salário é R$240 acima do piso nacional. Só. R$240 acima do piso nacional. Quando eu falo em... Por isso que as diretrizes de carreira são importantes. Tem gente com pós-graduação, professor com pós-graduação da nossa rede, com 10, 12 anos de atuação, quadro efetivo, com progressão da carreira, está ganhando o piso nacional de R$4.200 e poucos, que é o piso para a formação de magistério. Então, eu tenho dito, né, o governo de Santa Catarina é um comunista, né, de vez. Né? Foram eleitos no PL, né, portanto, os fascistas, né, do PL, mas aplicam uma política salarial de comunistas. Né, porque todos ganhamos praticamente igual. Seja quem começa hoje, né, óbvio que tem magistério hoje não pode, né? Mesmo um contrato temporário que começa este ano, tem nível superior, ganha R$4.200 e poucos. 4.420. Ganha 4.420, entendeu? Os que estão a tempo, ganha 4.600, 4.800, menos de R$5.000. Né? Isso para mim, é além de socialista, né? Para mim é comunista. Por isso que para nós, a questão das diretrizes de carreira, nessa gestão do governo Lula, nós temos que abraçar com unhas e dentes, entendeu? Com unhas e dentes, porque elas são importantes para poder evitar o achatamento salarial. Entendeu? Além disso, para concluir, tem a questão da política de formação de professores, completamente aleijadas. Entendeu? Que também precisa rever, tem várias portarias de formação de professores, entendeu? E tem que retomar o programa de formação dos funcionários de escola, que a gente tinha, né? Profissionário, técnica em alimentação escolar, técnico em gestão escolar, técnico em infraestrutura e meio ambiente, que é para servente, né? Técnica em multimeios didáticos, entendeu? Então, os nossos funcionários de escola, eles precisam ter um curso técnico profissional para poder ter acesso ao piso. Porque senão não adianta você regulamentar o artigo 206, se ele não tem a formação técnica para ter direito ao piso salarial. Então, assim, companheiras e companheiros, eu sei que todos vocês já conheciam,
né, da nossa pauta da CNT, é daquilo que a gente luta. Agora, como que a gente vai atuar para conquistar isso? É a nossa luta que vai determinar. É a nossa luta que vai determinar. Né? Nós temos um ministro da Educação novo, vocês devem ter acompanhado muitas críticas que está tendo, né, a esse ministro, né, muitas críticas, porque quando a gente ainda estava na rua, fazendo campanha para eleger o Lula, teve muitas pessoas, né, ligadas às fundações educacionais, já querendo garantir o seu lugarzinho na janela, né? Fundação Lehman, Natura, Itaú, todos pela educação, os chamados reformistas, né, da educação, eles são defensores da educação privada, para eles a educação privada é a melhor do mundo, né? E para a educação da classe trabalhadora, qualquer coisa serve. Tá? É assim que eles pensam, entendeu? E eles tomaram muito espaço dentro do MEC, muito espaço, tá? Por isso que da crítica, né, que a gente tem, tá? Mas a gente já sabia que não ia ser fácil, né? A gente sabia que não ia ser fácil. Essas instituições privatistas são muito aliadas ao nosso vice-presidente, né? Através dele que eles entraram no Ministério da Educação. E cabe a nós, movimento social, movimento sindical, desse outro lado, fazer a luta para a gente poder garantir, para a gente poder conquistar. Na nossa plenária agora, nós vamos fazer um profundo debate, né, toda essa conjuntura que a gente está vivendo, e vamos tirar toda a nossa estratégia de mobilização, com muito juízo, entendeu? Com muito juízo, para não se juntar aos que cantaram o hino nacional para o pneu, no meio da rua, né? Para não se juntar com os terroristas que invadiram o Congresso Nacional, mas nós não podemos sair da rua e da luta, não podemos, porque a rua e a luta é o que nos garantiu chegar até aqui hoje, nos garantiu, inclusive, ajudar a eleger esse presidente que nós elegemos do ano passado. Portanto, nós vamos sair de um outro patamar de luta, entendeu? Outro patamar da nossa luta, para a gente não parar de lutar. E daqui a 4 anos, o que vai determinar se a gente avançou ou não nas políticas educacionais para reconstruir esse país, vai depender das lutas que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que o Sindiúti, que vocês estarão sempre conosco em todas as lutas que a gente vai precisar construir para garantir uma educação pública de qualidade, laica, popularmente referenciada, entendeu? Porque é a educação da classe trabalhadora que merece também um lugar ao céu, porque chega de inferno, né, gente? Agora nós queremos chegar no céu e a nossa luta vai nos permitir chegar lá. Forte abraço.